Bom, em direito penal, o tema de hoje é tipicidade e elementos do tipo culposo e doloso. Isso consta do tópico 4.5.3 e 4.5.3.1 do edital da Polícia Civil de Minas Gerais para o cargo de delegado de polícia, edital este de 2018. Portanto, vamos lá. Tipicidade. O que é tipicidade? Primeiro, a gente tem que falar do contexto histórico de tipicidade para poder conceituá-la. Quem primeiro delimitou o conceito de tipicidade foi Belling, em 1906, que deu uma dilapidada no conceito da tipicidade. Essa palavra origina de uma tradução literal de uma palavra alemã. Eu não sei falar alemão, então se a pronúncia estiver errada, me desculpem, mas vem da origem do termo Tatbestan. Tatbestan é a tipicidade num sentido muito amplo e ela era utilizada para falar tudo aquilo que se originava do corpo de delito, todos os elementos do crime até a delimitação de Belling era considerada tipicidade. Depois, isso foi sendo aperfeiçoado pela doutrina e, de certa maneira, a tipicidade ficou sendo elencada ao que entendemos hoje, que é esse juízo de subsunção que se faz entre a norma e a conduta. A partir do momento em que alguém pratica uma conduta incriminadora pela norma, haverá essa coincidência da norma e da conduta, fazendo com que haja a tipicidade daquele ato, daquela ação ou omissão praticada. Bom, a ideia da tipicidade, ela sofreu evoluções e com estas evoluções foram surgindo teorias para explicar a relação da tipicidade com a da ilicitude. A primeira fase foi a proposta por Belling, chamada de fase da independência, que propõe um tipo penal acromático ou avalorado. O que é isso? É um tipo penal sem cor ou sem valor. Sua função é meramente descritiva, não havendo nenhuma relação com a ilicitude. Não vigorou muito tempo tal teoria, porque em 1915 Mayer veio com a ideia da ratio cognoscendi, que é a que entendemos até hoje. Ela diz o seguinte: o tipo penal passou a possuir elementos normativos e subjetivos especiais, e a tipicidade passou a ser considerada como a razão de conhecer da antijuridicidade, ou seja, a tipicidade gera a presunção relativa de ilicitude, pois é indício desta. Entretanto, os elementos não se confundem. É a ideia do onde há fumaça há fogo. Esse ditado popular diz isso, mas ao mesmo tempo ele pressupõe o seguinte: nem sempre quando há fumaça há fogo. Pode ser que tenha tido outras circunstâncias capazes de produzir a fumaça e não o fogo. Mas há uma probabilidade muito grande de quando vermos uma fumaça, naquele local, naquela origem da fumaça, o fogo. É assim também com a relação da tipicidade e da ilicitude na teoria da ratio cognoscendi. É muito provável que aquela conduta se típica é ilícita, mas pode ser que a conduta mesmo típica seja lícita. Tivemos tempos mais tarde a teoria da ratio essendi, que não vingou muito bem nos ordenamentos jurídicos do mundo, proposta por Metzinger, que diz o seguinte: olha, a tipicidade ela é mais do que a razão de conhecer da ilicitude. A tipicidade é a essência da ilicitude. Haverá uma identidade entre estes dois pressupostos do conceito analítico de crime. Tipicidade passou a ser mais que indício, tornando-se essência, a identidade entre os dois primeiros pressupostos de crime, que são analisados conjuntamente, de forma que as causas de justificação também excluirão a tipicidade. Há também algumas ressalvas a serem feitas quanto à teoria finalista e a tipicidade conglobante de Zaffaroni. Na teoria finalista, proposta por Weltzel na década de 30, embora Weltzel se filie, de certa forma, à teoria da ratio cognoscendi, é importante mencionar que essa teoria deslocou o dolo e a culpa para a tipicidade.
Então, a tipicidade, que antes era composta tão somente por elementos objetivos, passa a ser composta também por elementos subjetivos. Então, os elementos da tipicidade passam a ficar enriquecidos com a teoria finalista, embora o Wetzel se filie à ideia da ratio cognoscente. Já a teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni é elencada no seguinte raciocínio: se uma conduta típica é, por outro lado, fomentada, tolerada, incentivada pela sociedade, não há que se falar em tipicidade. A conduta deve ser atípica, deve-se olhar o sistema como um todo, o sistema penal de forma global ou de forma conglobante. Para Zaffaroni, a tipicidade penal é composta da tipicidade legal, ou seja, da norma proibitiva, acrescida a um juízo de tipicidade conglobante. Esta exige análise de antinormatividade da conduta, considerando o ordenamento de forma global. Não são antinormativas as condutas que não violam de forma relevante o bem jurídico, ou ainda aquelas impostas ou fomentadas pela ordem jurídica amplamente consideradas. Então, para o Zaffaroni, se o médico opera alguém que está correndo risco de vida, ele não vai ser punido não pelo exercício regular do direito, afastando, portanto, a ilicitude, mas sim pela atipicidade conglobante, porque aquela conduta ela é fomentada, ela é incentivada e ela é até um dever do médico frente à sociedade. Portanto, a tipicidade conglobante, embora ela guarde relação com a ratio cognoscendi, ela acaba limitando ainda mais a antijuridicidade das condutas, uma vez que podem haver condutas típicas, mas que acabam se tornando atípicas em razão desse fomento que a sociedade de alguma forma faz em relação a determinada conduta. Em relação às teorias da tipicidade e a relação da tipicidade com a ilicitude, essas são as ponderações principais. Agora, quanto aos elementos do tipo doloso e do tipo culposo, é importante acrescentar o seguinte: os elementos do fato típico são eles, seja doloso, seja culposo. Conduta dolosa ou culposa, omissiva ou comissiva. Resultado, nexo causal e tipicidade formal e material, ou para Zaffaroni, tipicidade formal e tipicidade conglobante. A tipicidade formal é essa subsunção que se faz entre a conduta e a norma, e a tipicidade material seria a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado ou a ameaça de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pelo direito penal. Em relação aos tipos culposos, contudo, há ainda mais elementos. E Rogério Greco elenca-os da seguinte maneira: para a caracterização da conduta culposa, é preciso a conjugação de vários elementos, a saber, 1. Conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva, inobservância de um dever objetivo de cuidado por negligência, imprudência ou imperícia, o resultado lesivo não querido, tampouco assumido pelo agente, o nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo, a previsibilidade da conduta e a tipicidade formal e material, como dissemos aqui. E no caso da conduta dolosa, é as que eu listei anteriormente, ou seja, todas do tipo culposo, com exceção da inobservância do dever de cuidado, do resultado lesivo não querido. Basicamente isso. Tira a inobservância do dever de cuidado e o resultado lesivo não querido, até porque na conduta dolosa o agente quer ou assume o risco de querer aquele resultado.
Só para finalizar, então, o Rogério Greco tem uma passagem interessante que diz o seguinte: toda conduta, dolosa ou culposa, deve ter finalidade. A diferença entre elas reside no fato de que na conduta dolosa, como regra, existe finalidade lícita, enquanto na conduta culposa a finalidade é quase sempre lícita. Na conduta culposa, os meios escolhidos e empregados pelo agente para atacar a finalidade lícita é que foram inadequados ou mal utilizados. Portanto, em relação à tipicidade, é basicamente isso que a gente tinha para falar, bem como dos elementos do tipo doloso e culposo, deu para a gente falar pelo menos que de forma enumerada desses elementos.